Se nós vivêssemos aqui num país desenvolvido, sem pobreza, eu seria apenas um liberal democrata. Como vivemos num país ainda pobre, com miséria, com pobreza, com desemprego, eu tenho que ter a obrigação de ser também um social-democrata. Ou seja, é a combinação entre o liberal, eu acredito no privado, muito mais o privado do que o público, e é o que nós temos feito, é o que eu fiz na prefeitura com o Bruno Covas e o que faço agora como governador ao lado do Rodrigo Garcia. Mas nós não podemos deixar de olhar, agir e proteger os mais pobres, os vulneráveis, aqueles que representam a maior parcela da sociedade, até termos um país plenamente desenvolvido. Aí estaremos ingressando numa nova etapa. E eu espero que algum dia no futuro, não muito remoto, nós possamos estar num país mais justo e com menos diferenças sociais. Não para tirar dos mais ricos, mas para dar aos mais pobres a oportunidade de se tornarem ricos. E do que as pessoas te chamam, João Dória? Calça apertada, coxinha, empadinha, riquinho. Outro dia um me chamou de comunista. Eu, comunista? Pois é. Mas ele gritou, você é o comunista, você quer ser contra o Bolsonaro. Tá bom, se é para ser contra o Bolsonaro e ser comunista, eu falei para ele, tá bom, então essa é novidade para mim. Mas é basicamente isso, são interpretações, algumas bem-humoradas, outras com maldade, mas faz parte do jogo. Eu quero reproduzir para você aqui, e para quem está nos acompanhando, uma outra inverdade. O Lula, em 2016, quando eu disputei a Prefeitura de São Paulo, contra o Lula, contra o Fernando Haddad e contra a Dilma. A Dilma era presidente, Fernando Haddad era o prefeito e Lula não estava preso. E fazia campanha aqui em São Paulo todos os dias ao lado do Fernando Haddad. Levantava o braço, esse é o melhor prefeito da história, do século, do universo, da humanidade. E eu fazendo campanha. Comecei lá embaixo, primeiro disputei as prévias do PSDB, ganhei as prévias, inclusive do Bruno. Só depois de ter vencido o Bruno é que eu convidei o Bruno para ser candidato a vice comigo. Aliás, rompi uma tradição da política, Gabriela, porque todo mundo me dizia, jamais uma chapa pura vai vencer a eleição em São Paulo. Jamais. Eu falei, não, vai vencer sim. Eita, esse calcinha justa, esse comedor de pastel de vento, esse coxinha, não entende nada de política, vai perder feio. Convidou um menino, que era o Bruno, e ainda chapa pura, não sabe nada de política. Ganhamos as eleições e no primeiro turno. Mas voltando ao Lula. Um dia o Lula faz num palco, eu acho que lá no Instituto Lula, ou em algum lugar semelhante, um ataque violento contra mim. Dizendo que esse João Dória é um coxinha, é um riquinho, nunca trabalhou na vida, não sabe o que é trabalhar, não sabe o que é dar duro. Aquilo me pegou, eu fiquei enfurecido. Me chamar de vagabundo, de alguém que não trabalha, talvez seja o último estágio de alguém que queira me provocar uma reação. Eu fui em casa, peguei a minha carteira de trabalho, minha carteira azul, eu sabia onde ela estava, guardadinha, peguei o meu celular, falei, Lula, aqui, ó, abri a minha carteira de trabalho, você está vendo aqui, Lula? 13 anos, meu registro de trabalho. Desde os 13 anos de idade, Lula, eu faço o que você nunca fez, trabalhar. Eu trabalho desde os 13 anos de idade, nunca dependi de sindicato, nunca dependi de boquinha, nunca dependi de ninguém para ficar fazendo política e ganhando sem trabalhar. Eu trabalhei para chegar até aqui. Aquilo viralizou de tal maneira, foram mais de 60 milhões de pessoas que assistiram aquele vídeo. Até hoje, tem gente que lembra desse vídeo de 2016. Então, veja, desde acusações de que eu nunca trabalhei, porque não me conhece, até acusações que eu estou na ponta esquerda, lá com a camisa do Partido Comunista. Parte do jogo democrático, mas vamos respondendo passo a passo, sem perder o equilíbrio e a dosagem certa para responder. E a gente tem falado muito dessa terceira via, né, e de eventualmente uma frente ampla para as eleições de 2022. Como você enxerga a formação dessa frente ampla? Se você aceitaria compor uma frente ampla com pessoas que não pensam exatamente como você e se você aceitaria abrir mão do seu protagonismo em prol de um projeto pelo Brasil? Pelo Brasil, sim. E a frente ampla, por ser ampla, você tem que ter a capacidade de compreender que vários sentimentos devem ser assambarcados, devem ser colocados dentro dessa grande avenida do chamado eixo central, liberal, democrático ou social-democrático. Tem que ter essa visão coletiva, não é projeto individual. Projeto individual não vai funcionar. Projeto individual você vai ficar muito mais próximo dos extremos. Você tem que ter um projeto liberal, múltiplo, plural e não individual. Então essa é a minha visão. Eu amo o Brasil, eu estou na vida pública porque eu amo o meu país. Senão eu continuaria no setor privado. Gabriel, eu comecei com muita dificuldade, eu diria muito próximo da pobreza, com minha mãe, e por isso que eu comecei a trabalhar aos 13 anos. Eu fui
trabalhar durante o dia, estudava à noite numa escola pública. Estudei numa escola pública estadual aqui em São Paulo, no período em que meu pai estava no exílio. Foi caçado pelo golpe militar, foi exilado. Se voltasse, ele seria preso. E minha mãe ficou aqui, solitária. Nós fomos para o exílio também, ficamos 2 anos, depois voltamos para cá. Então, eu tenho essa compreensão social pela experiência que eu mesmo vivi. Eu não comi carne. Durante 3 anos da minha vida, eu não comi carne, não sabia que era comer carne. Não tinha dinheiro para comprar carne. Quando muito, uma salsicha. E olhe lá, era arroz, feijão e ovo, arroz e feijão. E ai, se deixasse um pingo de feijão, um pingo de arroz, minha mãe dava bronca, com razão. Tudo era muito medido. Então, isso também serviu de aprendizado para mim. Eu vim para a vida pública para ajudar. Eu sequer ganho salário. Eu devolvo meu salário para o Fundo Social, no caso do governo do Estado, e, enquanto estava na prefeitura, para a Secretaria de Promoção Social. Porque eu enriqueci trabalhando, não tenho necessidade disso, não vivo disso, não preciso disso. Não quero dizer, não quero usar essa expressão, bom, logo não preciso roubar. Eu não preciso roubar por princípio, por índole, não é porque eu tenho dinheiro. Mas também me dá muita tranquilidade. Eu não me venho fazer ofertas indecentes, porque não vai nem para a segunda frase. Como eu não quero e não preciso, todo mundo conhece a minha índole, então isso já me dá um distanciamento dessas pessoas que acham que todo político é corrupto, todo político tem seu preço. Eu não tenho preço. Eu pratico transparência na vida pública e amo o meu país. Eu podia estar vivendo fora, com a Bia, minha esposa, com os meus filhos. Eu tenho casa fora do Brasil, declarado no imposto de renda, então estou falando aqui para você. Aliás, já viraram minha vida de ponta cabeça 10 vezes nas 2 últimas eleições, em 2016 e 2018. Vão virar de novo agora em 2022. Mas eu amo o Brasil, eu gosto do Brasil. Gosto de São Paulo, gosto da Bahia, eu sou filho de baiano, então eu tenho um vínculo forte com a Bahia, que é a terra do meu pai, já falecido, minha mãe também é falecida. Então, eu quero ajudar o Brasil. Ajudar o Brasil é ajudar o Brasil, não é ajudar a si próprio. Não é projeto pessoal, é projeto pelo Brasil. E para a gente encerrar o GPS Político, um recado para quem te assistiu, concordou com essas ideias, ou para quem assistiu e não concordou, mas enfim, para a gente incentivar essa discussão que dentro da democracia é o que faz a gente progredir. Se não concordou, o meu respeito também. De novo, esse é o princípio democrático. Você pode concordar, pode discordar. O que você não pode é deixar de dialogar. Aí você está no campo da falta da democracia. Então, dialogar, conversar, entrevistar, interagir. Quem está assistindo, toma a sua decisão. Olha, gostei ou não gostei. Se não gostou, eu respeito também. E se você gostou, ótimo. Eu fico feliz também. Uma demonstração de incentivo para o caminho que nós adotamos e o caminho que nós vamos continuar a adotar. Mas eu vou dar tomar a liberdade de dar uma sugestão para os 2 campos, de quem gostou e de quem não gostou. Você vive no Brasil. Proteja o seu país, proteja a democracia. Nós vamos ter um mês de setembro, Gabriela, muito tenso no Brasil, extremamente tenso. Nós não podemos regredir mais do que já regredimos. Então, se você está acompanhando a Gabriela, é porque você é um democrata. Senão você não assistiria nem acompanharia você. Você estaria num outro campo muito distante deste aqui. E se você está, defenda a democracia. Como fazer isso? Primeiro, se posicionando. Use as suas redes sociais. Se você puder, escreva, se você tiver veículos de comunicação, dê entrevistas, fale, reúne seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, na sua comunidade, no seu clube, no seu campo de atuação, no seu trabalho e defenda o Brasil. A única coisa que nós não podemos fazer agora é silenciar. Quem silencia indiretamente e involuntariamente acaba ficando do lado dos extremistas, que não querem a democracia no Brasil. Então, não é hora de silenciar, é hora de nós nos manifestarmos. Enquanto alguns estão ali aplaudindo o Bolsonaro, um fascínora e um negacionista, bata na panela da sua casa e demonstre que você não faz parte desse grupo. Só esse gesto já é uma manifestação. Se você faz, combina com a sua vizinha, no prédio, no andar de baixo, no andar de cima, outras pessoas, para mostrar que a posição não é essa da Avenida Paulista, dos que foram babar ovo em cima de um negacionista extremista como Bolsonaro, bata a sua panela e mostre que a democracia está acima dessa gente e que o Brasil está acima de Bolsonaro. Aliás, nesse caso, está acima de Lula e de Bolsonaro.